Muito bem, meus amigos. Então, dando as boas-vindas a todos, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje, segunda-feira, dia 20 de junho, buscando o nosso Mestre Jesus, buscando todas as nossas melhores e lindas lembranças sobre ele, a sua vida, os seus inúmeros ensinamentos em benefício da nossa humanidade, para este mundo em que ele é o Cristo de Deus e o governador, para que aqueles espíritos que nos ajudam sempre nos estudos, que participam das nossas reuniões, tanto quanto trabalham tanto pelo bem de tantos que estão sofrendo, que eles nos envolvam melhor a partir de agora, como que também ajudando na iluminação de nós mesmos, dos nossos corações, das nossas mentes e muito dos nossos lares, onde estão os nossos familiares da parentela corporal. Que nós possamos ser gratos em todos os sentidos. E enquanto nós vamos trabalhando, mais uma vez, a temática geral sobre a mediunidade, vamos confraternizando, mesmo guardando silêncio durante boa parte do encontro, mas procurando estarmos aqui agindo solidariamente pelos que estão doentes, pelos que estão com dificuldades tão sérias no Brasil e no mundo inteiro. Agradecendo a presença de todos, nós vamos dando início ao nosso encontro, então, para o estudo da noite. Que assim seja. Então, meus amigos, que nós possamos trabalhar a sequência do que nós estávamos vendo da outra vez. Vocês vão lembrar, meus amigos, que na altura da página 182, nós começamos a ver sobre obsessão, causas, graus e tipos. E começamos e chegamos mais ou menos à metade deste tema número 2 do módulo 3, não é? Então, nós nos lembrávamos, com alguns detalhes da vez anterior, que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele divide essa questão que é tão prevalente e que é tão grave, tão séria, tão delicada, que é a questão da obsessão, em 3 tipos diferentes, né? Obsessão simples, fascinação e subjugação. Ou seja, estamos lidando com uma espécie de um espectro de situações, portanto, mais simples, superficiais e ou breves, e questões que vão até um outro extremo, que é o extremo limite da subjugação. Então, nós vamos procurando nos situar onde nós tínhamos parado, vimos o item 1.1, obsessão simples, vimos o item 1.2, mas nós podemos retomar a partir dele pela importância que ele tem, não é? Então, eu até gostaria de lembrar com os amigos que esta é uma questão das mais importantes da humanidade, que sempre existiu, sempre foi importante. Só que, praticamente a partir do advento da doutrina espírita,
e da ajuda dos espíritos da codificação que nós, na humanidade, conseguimos como que estudar essas questões e nos tornarmos conscientes, pelo menos razoavelmente, da sua existência e da sua importância, não é? Algo que é típico da história da nossa humanidade, um mundo, um planeta de expiações e provas, um planeta em que o maior conjunto dos espíritos por aqui somos imperfeitos e, portanto, predispostos, não é, a sermos aqueles que obsediam e sermos aqueles que sofremos os efeitos das obsessões. Lembrando que isto pode acontecer quando nós estamos desencarnados e quando nós estamos encarnados, não é? Nós vimos da outra vez algo curioso, porque quando nós pensamos em obsessão, nós sempre pensamos que é um processo que é da atuação de desencarnados em relação a nós encarnados. Mas nós vimos o quê? Que nós temos a obsessão em todos os graus e matizes entre desencarnados entre si, entre encarnados entre si, de encarnados para desencarnados, além daquilo que é o mais simples e típico quando nós imaginamos o estudo sobre isto, não é? A importância da atuação, da influência oculta, mais perniciosa, equivocada, perversa, muitas vezes, voluntária, né, de desencarnados para encarnados. Mas tudo pode acontecer entre nós, por causa da facilidade, da sintonia mental, da ideia de que na raiz da vida humana está o pensamento e a ideia das afinidades, das ressonâncias psíquicas e tudo mais que tem a ver com essa questão que é como que tão delicada. Então, seguindo a ideia da fascinação, o que o texto nos diz? O indivíduo não acredita que esteja obsediado. Então, meus amigos, esta frase, ela diz muita coisa. Então, a pessoa que está vivendo, muitas vezes, uma influência oculta, ela não se dá conta. E isso dificulta muito, porque, na verdade, é como um doente mental, é como uma pessoa que tem uma enfermidade, mas nega que aqueles sinais e sintomas traduzam ou possam indicar um diagnóstico qualquer. Só que aqui é o diagnóstico de um processo obsessivo. E, em geral, por trás da negação, existe a cegueira, não é? Existe o orgulho e existe outras questões, por exemplo, a vaidade, a indiferença. Então, sigamos. Pauta seu comportamento sem consciência do ridículo do que fala e do que faz. A fascinação é bem mais grave do que a obsessão simples. Na prática mediúnica, caracteriza-se pela falta de percepção do médium da real identidade e intenções do comunicante, assim como da qualidade das mensagens recebidas. Então, aqui é interessante nós ressaltarmos que aqui no texto e no livro dos médiuns, Allan Kardec e os amigos que fizeram esses conteúdos, como que fechados dessa forma, o trabalho era mais quanto ao médium
fascinado durante a atividade mediúnica, durante as suas participações na comunidade, no centro espírita, nas realizações no ambiente doutrinário. Mas vale a lembrança que muitas vezes é possível que o processo de obsessão fascinatório ele esteja acontecendo independente da atividade mediúnica e, portanto, no dia a dia de qualquer um de nós, sem que nós possamos nos dar conta, sem que nós tenhamos humildade, compreensão, estudo e uma mente aberta para esta possibilidade de que estejamos no ambiente do lar, no ambiente do trabalho, na rua, no dia a dia e muito também durante as noites em que nós perdemos a consciência por várias horas, não sabemos aonde vamos estar, com quem, de que modo, fazendo o quê, e tudo isto também pelas nossas limitações pessoais, morais, nos deixam como que sujeitos a processos mais ou menos graves. Então, quando nós trabalhávamos em termos de obsessão simples, esse comentário agora, ele também era válido. Mas na fascinação, ele é mais importante ainda, porque o trabalhador, a pessoa, não precisa ser o espírita, uma pessoa qualquer, pode estar muito seriamente influenciada, influenciado em qualquer idade, vivendo essa questão de que não se dá conta e não acredita, mesmo que alguém sugira, até para que se busque o tratamento, se busque a melhor abordagem para revertermos o processo, de tal maneira que acaba que aquele processo vai se prolongando. E quando a obsessão mais grave prolonga-se, as consequências vão se avolumando, vão piorando, né, e gerando problemas na vida pessoal e no trabalho mediúnico de quem quer que seja. Mesmo para não médiums, ou para médiums não ostensivos, ou médiums apenas sutis. Portanto, aquilo que Kardec e os espíritos da codificação queriam cuidar e trazer as nossas atenções para essas dificuldades, nós também vimos que isso tem a ver com a vida humana de um modo geral e que nós, imperfeitos, precisamos do que Jesus recomendava, a vigilância e a oração. Vigilância e oração com humildade, para que nós, deixando o orgulho de lado, nós possamos, sempre que essa possibilidade existir, nós tratarmos de buscar ajuda e de aceitarmos ponderações daqueles que possam estar o nosso melhor. Eu queria pedir cuidado com os microfones, viu, Jajá? Para que fiquemos no modo silencioso, tá bem? Então, vejam, seguindo adiante, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Então, de volta, agora na apostila, ele está tratando da fascinação vivida, experimentada por médiums em serviço mediúnico. Mas, de novo, nós nos lembramos que essa questão ela é mais ampla e, eu diria,
universal em potencial. Então, o médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. E na vida comum, esse absurdo também existe. Nas relações interpessoais, intrafamiliares e intraprofissionais. O obsessor age sobre a mente do fascinado, projetando imagens e pensamentos envolventes, hipnotizantes, alimentadores de ideias fixas. Então, de novo, essa dualidade. Quando ocorre no centro espírita, na mesa mediúnica, na atividade doutrinária das diversas que nós temos no movimento espírita, nós temos a facilidade que a atividade não é feita isoladamente. Existe quem dirige, existe os companheiros em torno do trabalho. Então, aquilo que às vezes o trabalhador não percebe, com o passar do tempo, às vezes de imediato, o dirigente ou alguém vai notar. Às vezes demora um pouquinho, é natural, não é? Então, é mais fácil disto vir à tona e ser corrigido fraternalmente. Mais difícil, temos visto, é quando o trabalhador, o médium, o estudante da área da mediunidade, e mesmo médiuns bem experientes, eles estão como que experimentando uma ação externa muito como que disfarçada, sutil, e que se confunde com pensamentos, ideias, sentimentos da própria pessoa. E ela não consegue, ou ele, separar as coisas. E aí o diagnóstico é mais difícil e a terapêutica não vem. E as consequências são muito delicadas, né? Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles quase sempre consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Muito bem, subjugação é o terceiro item, então. Obsessão simples, fascinação, e agora a coisa foi mais longe, não é? E, em geral, ela vai se agravando com o tempo. É como toda doença. Uma doença qualquer, ela, para cada paciente, ela pode ser de grau leve, moderado, grave ou severo. E, muitas vezes, o que começa leve, amanhã é mais grave. Imaginemos, por exemplo, a depressão. A depressão, em geral, ela tem um espectro de gravidade. A obsessão, a depressão leve de hoje é a moderada de amanhã, e mais adiante vai ser a de maior gravidade, até que lá adiante possam surgir, no limite, ideias suicidas. Então, é um exemplo. E aqui, analogamente, obsessão simples, fascinação e subjugação. Portanto, como em medicina, quanto mais precoce é o diagnóstico de um mal físico, biológico ou mental, melhor, porque aí o tratamento ele vai ser proposto e o resultado, em geral, é muito bom. E aí evita
que o processo vá muito adiante. Pois bem, vamos para a subjugação, ainda página 183. É o profundo domínio mental de um obsessor, que paralisa a vontade do obsediado. Isto é menos comum nas instituições espíritas, mas acontece. Mas é muito comum na vida humana, de um modo geral, e aqui nós já vamos entrar, ou entraríamos, francamente, nos domínios da psicopatologia, das doenças psiquiátricas, lembrando especialmente da esquizofrenia, onde essa tal da subjugação ela é bem razoavelmente comum. Tem resultados graves, pois a entidade assume os pensamentos do obsidiado e passa a agir por ele através de intenso comando mental, mas sem lhe tirar completamente a lucidez, o que se constitui num grande sofrimento moral e físico. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua própria vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. E é nesse limite que nós podemos ter verdadeiros crimes na sociedade, em que espíritos malfeitores, encontrando essas brechas psíquicas, mentais, predisposições a, vamos dizer assim, ao obscurecimento da consciência, eles passam a dominar o próprio corpo e podem, no limite, fazer aquele corpo subjugado como que tomar de uma arma e cometer um crime de morte, no limite. E logo depois do crime, a pessoa acorda, não é? E vê que algo muito grave se passou. Alguma responsabilidade, ainda assim, ela tem, mas aquilo contou muito mais com uma influência pesada a nível da subjugação e, na verdade, aconteceu algo que é de extrema gravidade. André Luiz, pela psicografia de Chico, dá uma importante contribuição ao tema, ao identificar e definir um tipo de obsessão que, se não formar uma classe à parte, está inserida nas referidas anteriormente, constituindo-se num agravamento do quadro mental do enfermo, o tal do vampirismo. Diz o escritor espiritual: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida
no estojo de carne dos homens. Vampirismo, portanto, na visão de André, é processo de profunda ligação mental, verdadeiro parasitismo extremo, eu diria, espiritual, em que a entidade obsessora se nutre dos eflúvios energéticos do encarnado. Esse processo surge por ódio, vingança, desvios morais, viciações variadas, em que a incapacidade de transformar-se para o bem e de perdoar estabelece disputas com alta carga de desarmonia. Eu gostaria de lembrar com os amigos que, como exemplo, né, dessa questão do vampirismo, partindo de casos individuais para casos e questões coletivas, quando, por exemplo, em reuniões mediúnicas sérias, com equipes bem capacitadas, nós vamos, por exemplo, resgatar alguém, ou uma família que desencarnou por causa da mistura de suicídio com homicídio, nós podemos resgatar os que desencarnaram para nós evitarmos como que o sofrimento continue como que do outro lado da vida, abreviando ou procurando abreviar o sofrimento. Então, nós podemos ficar como que nesta etapa, mas é muito frequente que os médiuns que estão funcionando na atividade olhem aquilo que os espíritos superiores mostram para eles do que está por trás desses dramas violentos visitando a sociedade e, às vezes, todo um contexto familiar. Então, em geral, são criaturas trevosas, criaturas abissais, são verdadeiros dragões das regiões mais de vida perversa na humanidade que é a nossa. E aí, quando eles levantam esse véu para que os médiuns observem esses detalhes, o que acontece? Eles estão nos dizendo que há um processo ainda mais grave de espíritos que inspiram os mais frágeis na superfície para cometerem atitudes que são de muita importância negativamente falando. E aí eles querem nos indicar que nós devemos fazer algo em relação àquelas criaturas, porque elas têm este interesse vampiresco. Porque quando as pessoas morrem pelo suicídio, pelo homicídio, pela guerra, pelos abortos cometidos a prejuízo dos embriões e dos fetos, nós temos a liberação do fluido que é o sangue humano. E esses vampiros se interessam por esse fluido, porque este fluido dá a eles como que vitalidade, porque é a essência do fluido vital orgânico, o sangue humano. Então, tudo isto é de muita gravidade, tudo isto nós temos que cuidar atentamente, vigilância, oração, instrução, estudo doutrinário, evangelização, não é? Para que nós um dia possamos superar isto tudo que está como que em curso conosco, não é? Então, no item 2, tipos de obsessão, ele fala que ela se desdobra em diversos tipos. Pode originar-se tanto do plano espiritual, lembram? Para o plano físico, que é o típico, desencarnados para encarnados.
quando deste para aquele. E Emmanuel afirma, observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os vivos, porque na essência, muita vez, aparece entre os próprios desencarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão mental. O autor espiritual mostra no trecho que a obsessão é bilateral e que ocorre entre encarnados e desencarnados daquelas 4 possibilidades que nós tínhamos lembrado. Manuel Filomeno de Miranda, citado pela dona Sueli Caldas Schubert, relaciona os tipos de obsessão, 2 pontos. Existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro e aquelas outras 2, como já vimos. E no livro sugerido de dona Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, nós vamos ver a contribuição sobre essa temática, fica a sugestão para os amigos aprofundarem. Portanto, 2.1, o título já diz tudo, de encarnado para encarnado. E por incrível que pareça, agora que nós somos aprendizes de tudo isto, essa é uma questão muito mais comum do que nós, até espíritas, poderíamos imaginar. Item 2.2, lá do outro lado, tudo lá com eles, de desencarnado para desencarnado. Lembrando que nas zonas de trevas e nas zonas abissais, assim como há uma hierarquia de espíritos de primeira e de segunda ordem, que são as esferas que envolvem de amor e de luz a humanidade, nós temos nas zonas de umbral inferior, trevosas e abissais, uma hierarquia oposta, antagonista da luz e do progresso. E essa hierarquia, ela é muito bem arquitetada, ela é muito bem, como que exercida, vivida nas furnas do planeta, de tal maneira que aqueles que são de maior poder mental são aqueles que vão influenciar os de mentes mais frágeis. E são eles, muitas vezes, os mesmos que influenciam os que estão na crosta, na superfície, que somos nós, os encarnados. Item 2.4, de desencarnado para encarnado, que é o aspecto mais bem estudado, mais típico, mais frequentemente lembrado. Mas não esqueçamos que nós podemos ter as 4 possibilidades. E aí, mais uma questão, que é a obsessão recíproca, ou seja, há um equilíbrio dentro do desequilíbrio psíquico, há um equilíbrio entre as partes, um processo recíproco mútuo. E isso pode acontecer naquelas 4 alternativas. Outra ideia é a auto-obsessão. E aqui é outra questão importante. Muitas vezes as limitações morais decorrentes do orgulho, do egoísmo e da vaidade nos levam a processos assim. Às vezes nós vivemos o dia a dia cheio de altos e baixos e de momentos tipicamente contrários
ao que seja adequado, harmonioso, fraterno no relacionamento interpessoal, porque aquele ou aquela está como que auto-obsediado, distanciando-se consciente ou inconscientemente, o que eu quero dizer, com ou sem entendimento sobre o que está acontecendo e muitas vezes negando também, mas na verdade é como se não necessitasse de um agente externo, encarnado ou desencarnado, para aquela ação obsessiva, porque é um processo que brota de si mesmo. Então, o sentimento aí ele vai lembrar algumas alternativas. O sentimento de culpa normalmente estabelece um circuito mental vicioso, em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar, de se aceitar e superar o trauma gerado por suas ações inferiores. Isto quando a pessoa tem ideia de onde se origina a sua dificuldade mental, mas na maioria das vezes a pessoa não se dá conta, a pessoa não percebe a progressão e a piora gradativa do processo de autoobsessão. Sem forças ou coragem para reparar o erro cometido, deprime-se, tornando-se obsessora de si mesma. E eu lembro, não é, que o sentimento de culpa atrai o indivíduo para baixo, para as zonas de umbral inferior, para as zonas de treva. Vocês lembram quando no filme Nosso Lar, quando André Luiz, depois de viver um pouco na colônia já, não é? Ele vai visitar a sua casa e ele se dá conta que havia uma outra pessoa no ambiente doméstico, que a sua antiga companheira havia se envolvido com uma outra pessoa, e ele apresenta uma dificuldade toda nova de lidar com essa situação. E por causa de certos sentimentos, ele imediatamente desce e como que de novo volta para uma região de constrangimento e de uma verdadeira prisão moral. Então, isto, para alguém que está desencarnado, é uma coisa que imediatamente o próprio ou a própria vai se dar conta. Mas quem está na matéria, quem está encarnado e vivendo, seja, como a apostila lembrou, a culpa, André Luiz, seja alguma outra questão geradora da tal dificuldade, como estamos na matéria, não é? A pessoa pode não notar e, em geral, não percebe. E durante o dia, sem se dar conta, e muito mais durante a noite, no desdobramento do sono, ela desce e manterá um intercâmbio, vamos dizer, patológico com seres daquelas realidades que são, vamos dizer, de um mundo mais escuro, mas que ainda é muito típico da nossa terra, mundo de provas e expiações. Por isso que quando Jesus falava da vigilância e da oração, ele nos conhecendo tão bem, ele nos querendo todo o bem do universo para o nosso aprendizado e para o nosso progresso, ele nos dizia desse modo. E nós muitas vezes não valorizamos nem as lições dele, acreditando que já por orgulho sabemos de tudo, e vamos, na verdade, nos tornando muito predispostos
a questões tão sérias que podem comprometer a vida familiar, a vida profissional e, portanto, as coisas mais relevantes da vida de um ser humano qualquer. E muitas vezes arrastando outros da família e da sociedade que convivam com elas, com eles, em qualquer lugar do planeta. Então, me lembro bem a ideia da culpa gerando como que um peso da consciência que gera um peso e uma maior densidade kármica. E aí o perispírito mais denso é atraído para baixo. Mesmo que sejam por pequenas moléculas a mais que podem fazer a diferença entre o que era vivido antes e o que passa a ser vivido logo depois. E isso é muito comum. Reconhecer os tipos e graus da obsessão é essencial para se estabelecer o auxílio efetivo aos envolvidos. Impede também a não julgar precipitadamente, acusando o desencarnado de responsável único pela enfermidade do encarnado, uma vez que este é sempre partícipe da distonia que sofre. Ou seja, nós podemos ter uma relação equilibrada, no sentido de uma divisão entre as responsabilidades de cada um, vamos dizer, de cada par obsessor obsidiado em questão, mas, claro, nós podemos ter variações, 30% com 70%, 20% com 80% e assim por diante. Então, cada caso é um caso que nós devemos analisar para a melhor abordagem, eu diria, terapêutica. Agora, se a vítima da obsessão por orgulho e vaidade e outras questões não quer considerar essa possibilidade, o processo vai mais longe do que deveria. Então, meus amigos, esse é o nosso roteiro da apostila e nós, então, na página 186, estaremos, então, finalizando esse tema número 2. Então, eu gostaria de dizer a todos que nós vamos interromper a gravação, eu pediria a Viviane que o fizesse, e aí então nós vamos trocar umas ideias através das questões que vocês levantarem ou de uma pergunta ou outra da parte de vocês. Muito obrigado, viu, meus amigos?